Seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Que é o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bom? Tudo bom, Rudolf? Tudo bem, tudo ótimo. Será que a gente vai apresentar os convidados hoje ou não? Opa, Não, peraí. Guilherme. E aí, Guilherme? Quem são os convidados de hoje? Tudo bem, gente? Hoje a gente vai conversar um pouco com o pessoal da VIG, né? E temos aí Vitor, né? Empresário, dono da VIG e de outros empreendimentos. Cruzeirense sofredor, pelo que me foi passado aqui. E também Denilson e Daniel, né? Que são especialistas em certificados digitais. Bom, pessoal aí de Santos, né? Então, Tá prontinho. certo. E aí, sejam bem-vindos aqui, viu? Obrigado. E aí? A gente agradece muito por poder estar aqui, né? Até porque a gente já tem uma parceria aí que dura 6 anos, né? já é um bom Já. Isso não é tempo. pouco tempo, né? E hoje a gente está aqui como amigos mesmo, né? É. A gente está aqui para conversar com vocês. E é isso aí. E aí, vamos falar um pouinho de futebol, então. Falar de futebol não, né? Eu acho que a gente pode passar esse assunto, que não é um assunto muito legal. O Cruzeiro tá... Ontem não pegou bem, ontem já não... Não, Eu tô feliz com o Cruzeiro, né? Que eu sou galo. Tá ótimo. E aí, olha só, Alguém? o que acontece se o Palmeiras e Cruzeiro na última rodada, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Atlético é campeão. Os E dois aí? podem se ajudar. Porque o Galo pega o Bahia e o Bahia tá na luta contra o rebaixamento. Ele tá ali mais ou menos perto do Cruzeiro. Então, se o Galo ganha, é bom pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha, é ótimo. Tomara que a gente não precise. Vamos ganhar o próximo que a gente perde o último, né? É, né? Ontem mesmo estava secando lá, tudo falado acontecia. Tudo que falava dava. Tudo que falava dava. Nossa, nem fala. O Atlético ajudou um pouquinho, né? O Palmeiras, né? Verdade. Santistas? O Galo não pode pegar o, Palmeirense. o Galo não pode Palmeirense. pegar o Palmeiras na Eu sou aquele Libertadores. palmeirense que não acompanha nada. Ah. Se ele falar assim, quando foi o último jogo do Palmeiras, eu não Ele vou tá saber. na época que ele ainda lembra do Eu lembro Mar. do Mar, Ah. do Edmundo. Edmundo. Tem que aproveitar essa época. Essa época tá melhor que adiante. O Rivaldo ainda jogava no Palmeiras. Rivaldo. Não tá no saco. Isso daí. Isso não era nem nascido. Edmundo. E aí, pessoal? O certificado digital. Eu sei que muitas empresas precisam do certificado digital, até as pessoa física precisa do certificado digital. E o porquê que precisam desse certificado e qual é a segurança que ele tem? As pessoas ligam muito certificado a uma burocracia. Né? Elas pensam assim, eu tenho que fazer porque o meu contador me ligou, disse que eu tenho que fazer para emitir uma nota, para enviar arquivo de obrigatoriedade de funcionário. Então, geralmente, elas ligam a esses fatores, né? Fatores chatos, burocráticos. Né? Então, sempre quando a gente pensa certificado digital, a gente está pensando em uma coisa obrigatória, burocrática, né? Que alguém nos manda fazer. Mas não é bem assim. Né? A gente sabe que, atualmente, todo modelo de assinatura digital, padrão ICP Brasil, né? Gera um nível de confiança muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para que a gente possa emitir essa assinatura para o cliente, a gente passa por um processo muito sério antes. Né? Tudo que acontece pré-emissão, às vezes a gente não imagina, né? Tudo que rola ali. Né? Então é uma seriedade muito grande. Para se ter ideia, a gente passa por um processo de auditoria anual, que é uma empresa vinculada ao ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que é o órgão do governo que cuida, né, da nossa área. Né? Então ele quer saber se a gente está fazendo tudo de acordo com os passos, né, que ele mesmo prega, né, de acordo com as normas. Então é algo muito confiável hoje, muito tranquilo. E o certificado digital ele não serve só para você, por exemplo, enviar uma nota fiscal, né? Ou alguma outra obrigatoriedade de órgãos públicos. Você assina hoje contratos, você acessa bancos, né? Você acessa a bolsa, médicos, engenheiros. Então ele serve para uma infinidade, ele serve para coisas muito maiores do que a gente imagina. Então quando o contador ele liga e diz assim, você precisa de renovar seu certificado, que está quase no vencimento.
Às vezes o cliente acha que é só para aquilo, mas não é. Ele pode usar para outras coisas também, né? Tipo, Assinatura de contratos, por exemplo. Muita gente acha que contrato a gente só assina na mão, vai lá no cartório, reconhece firma e tá tudo certo. Muita gente não sabe que se você fizer isso com certificado digital, é a mesma coisa. A validade é a mesma, de você assinar manualmente, sair daqui, ir lá no cartório, faz a firma, né? É a mesma validade jurídica. então, por exemplo, o cliente que tem um certificado digital, ele pode assinar e esquece a questão de ir no cartório para reconhecer. Exatamente. É válido mesmo? É válido, é válido, é válido. Hoje a gente tem vários modelos Então, de assinatura mas aí os digitais. dois tem que assinar, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. Hoje, na verdade, existem modelos de assinaturas, né, que é simples, né, e mais complexas, né? Quando a gente fala de assinatura simplificada, a gente está falando de assinaturas que não têm o padrão ICP Brasil, né, que é o Índice de Chaves Públicas Brasileiros, né? Então, assinaturas que você faz eletronicamente, que você tem a foto, né, que eles fazem uma verificação de foto, você mesmo cria, né? Isso é o que a gente chama de assinatura eletrônica, né? Não que é tem uma nada a assinatura ver mais com simplificada. certificação digital em si. O certificado digital é o modelo mais complexo, qualificado, né? Tecnicamente falando, né? Que é um procedimento que, como eu disse antes, passa por um procedimento de auditoria, né? É muito mais sério, então muito mais complexo e muito mais confiável, né? Todos os modelos hoje a gente sabe que são aceitos, mas a gente sabe que o modelo de assinatura pelo certificado digital ICP Brasil é o mais seguro e confiável. Uma dúvida, né? Sempre falando do ICP Brasil. Certificado digital tem no mundo todo, assim? Tem outros lugares do mundo que utilizam o Assinatura certificado digital hoje existe em vários países do mundo, né? Mas não no nosso padrão, que hoje é considerado o mais confiável, do que é o mundo? ICP Brasil do mundo. Poxa, bacana isso aí. Tecnologia brasileira, então. Tecnologia brasileira, né? Que inclusive pode ser copiada por outros países, né? Legal. Bem, Que se moderniza cada vez mais, né? Hoje em dia a gente pode emitir uma assinatura digital por videoconferência, né? Coisa que a gente não imaginava antes da pandemia, né? E é um processo de emissão bem simples, rápido e muito seguro. por videoconferência, então. Então a pessoa não precisa vir até o local para fazer o seu certificado, é isso? Não, ela usa o smartphone e consegue fazer todo o procedimento de casa ou do lugar que ela estiver. Certo. Eu sei que existe o ECPF e o ECNPJ. O ECPF é para empresa e o ECNPJ para o ECPF para pessoa física e o ECNPJ para empresa, certo? Positivo. É isso mesmo, né? Positivo. O ECNPJ, igual você falou, o pessoal pensa que é só para emissão de nota fiscal. Tem muito mais coisa para que a empresa pode utilizar também, né? Você assina contratos, você pode assinar contratos, o que poupa bastante o tempo, uma vez que torna a dizer, você não precisa assinar manualmente o documento, ir no cartório, reconhecer firma, voltar, né? Fazer isso com os demais. Internet banking, hoje, eu não sei se as pessoas percebem, mas toda a página de banco, quando você vai acessar, você vê lá embaixo que existe já essa possibilidade, né? De acessar com assinatura digital, certificado digital. Para acessar o banco, Para eu acessar posso o próprio banco, você pode utilizar o certificado digital? Daí não precisa colocar aquela senha, esses negócios, é isso? Isso geralmente tem que ser configurado previamente no sistema do banco, né? Entendi. Não é você tem que falar com o gerente do banco, tudo para fazer. Mas hoje existe essa possibilidade. Praticamente todos os bancos têm, né? Fica mais seguro, né? Fica mais seguro para a pessoa, né? E fora o acesso da sua vida completa no Gov.br, né? Quem nunca ouviu falar da nova plataforma aí, Gov.br, né? Onde você vê toda a sua vida lá dentro, né? Fiscal, impostos, imposto de renda, né? Hoje a gente sabe que a gente não faz nada sem que o leão saiba, né? Então o governo sabe praticamente tudo que a gente faz, né? Sim. E tudo que a gente faz, fiscalmente falando, hoje se encontra na plataforma Gov.br, né? Então, com o certificado, a gente consegue acesso na íntegra, né? A esses dados nossos ou das nossas empresas que estão lá.
Ah, legal. Dá para visualizar tudo, então. Dá Tá. para visualizar tudo. O certificado digital tem tipos, né? Sim, os tipos mais comuns hoje é o que nós chamamos de A1 e A3, né? E hoje existe também os modelos em nuvem, só que no momento ainda não são modelos muito populares, né? Quando a gente fala dos modelos em nuvem. O A1, as pessoas pensam por causa do 1, que significa um ano, né? E o A3, por causa do 3, 3 que anos. significa 3 anos, mas não é bem assim. Isso é uma questão de nível de segurança. A1, nível de segurança 1. A3, nível de segurança 3. Por quê? O A3 ele é instalado no hardware, né? Eu não tenho aqui para exemplo, né, mas é um cartão ou um token, então ele fica fora do computador. Você usa, tira, nada fica lá. O A1 não. O A1 ele é armazenado na máquina, né? No computador do usuário, né? Então, teoricamente, ele tem um nível de segurança um pouco inferior ao A3, que você pode carregar ele aonde você for. O A1, então, ele tem uma senha só de segurança. Ele tem uma única senha de segurança. Tá. Você instala. Você instala, é uma senha que é solicitada no momento da instalação, Certo. depois não é. E daí Digo pode mais. instalar em um monte de. Você pode instalar em quantos computadores você quiser. Certo. Essa senha, por exemplo, se eu perdi essa senha, o que eu devo fazer? Acontece isso? De o pessoal perder a senha? Esquecer? Em alguns casos, né, essa senha pode ser revista, né? A gente consegue recuperar, mas vai dar C, né? Hoje não são todas as Cs que estão preparadas para isso, né? Só para que as pessoas entendam o que são as Cs, né? Autoridades certificadoras. São fábricas, né? São as fábricas de certificado digital. Ela gera esse certificado, né? E as ARs, a autoridade de registro, elas vendem esse certificado. Compra da AC e vende no mercado varejista, né? Digamos assim. Certo. E quanto à segurança da emissão? Você falou que uma vez por ano passa por auditoria, tudo, né? E os postos de atendimento? Como eles são? Eles são confiáveis? Eles são fiscalizados também? Não. Hoje, como a gente bem sabe, a AR que quer vender no mercado varejista, ela precisa passar por um processo de auditoria, tem uma série de normas que ela tem que seguir, né? Porém, as unidades que essas ARs têm no mercado Que atende o público. para fazer essas vendas, elas são de responsabilidade da própria AR no que diz respeito à fiscalização, né? Porém, caso uma unidade X faça alguma coisa errada, a AR é punida, né? E tem que arcar com todas as consequências dessa irregularidade. Não importa se for ou não dentro de sua matriz. Entendi. Então, mas é seguro então fazer em qualquer unidade ou tem diferença de segurança, de Tecnicamente, atendimento? sim, é tudo seguro, né? Até porque toda AR hoje que emite certificado, ela tem que passar pelo mesmo procedimento que outra, né? Só que nós sabemos que não são todas as empresas que são idôneas, né? Que seguem essas normas à risca, né? E que deixam e podem colocar em risco toda essa confiabilidade do processo, né? Então, o ideal é que todo cliente, né, saiba se essa empresa é ou não é confiável. Como? Hoje em dia a gente sabe que a internet ela tem de tudo, né? Pesquise no Google, reclame aqui, né? Até porque a gente não está falando só do certificado em si, a gente está falando do pós-venda também, suporte, né? Qualidade de atendimento, né? O pós-venda em si é muito importante, até mais importante do que a venda, né? Então é que a gente crê que faz mais a diferença no momento de você comprar o certificado digital. Ah, legal. Uma curiosidade, assim, dentro da VIG, o que vocês fazem, assim, o Vitor, o proprietário, o Denilson, qual é a função O que o Denilson e do do Daniel fazem? Hoje. Pode. Eu atuo na base de apoio, né? De gestão, né? Geral, né? Fico mais a cargo do comercial,
Daí eu tenho um sócio, Geraldo, que é o G do VIG, Por isso que é fica VIG, mais a né? cargo do Vitor Geraldo. Geraldo, que fica mais a cargo do administrativo, né, das funções internas da empresa. Né? E o Denilson e o Daniel são os responsáveis pela área de TI. Suporte a toda a nossa rede aí. Eles têm uma equipe, né, que dá um apoio aí para nossa rede. E Os nossos o clientes. suporte que vocês dão, assim, é pros clientes? Como que é? Como funciona, Denil? Hoje a gente dá suporte para nossa rede, né? As pessoas que emitem certificados e também para clientes, né? A gente sabe que pós-venda ela é muito importante. Então, o cliente muitas das vezes não sabe nem o que é certificado, não sabe nem por onde começa, né? Então a gente está ali de apoio, né? Para ajudar os clientes a poder utilizar, né? E gerar menos atritos, porque realmente quando a gente fala de burocracia é um negócio que nem todo mundo tem paciência, né? Então a gente está lá sempre para ajudar, né? Eu principalmente acho que o pessoal ainda não... Tem muita gente ainda que não é muito familiarizado com informática, né? Daí acho que entraria muito nesse quesito, se vocês puderem ajudar as pessoas também, o cliente. Isso, assim, a gente tem que... a gente está ali para sempre ajudar, porque o cliente, quando ele tem, né, noção, é mais fácil, né? Mas mesmo assim pode surgir um errinho ou outro, né, que ele não está conseguindo e a gente está ali por trás, né, para tentar descobrir, desvendar o que é, porque a tecnologia realmente, às vezes, né, tem uns erros que acontecem que a gente não acha explicação, mas a gente corre atrás, né, e tenta resolver para deixar o cliente sempre, né, Desde a parte fácil. de instalação do certificado, que o pessoal tem bastante dúvida, nessa parte a gente atua para ajudar a instalar. Muitas vezes a gente passa a instrução, mas muita gente tem aquele receio, né, de fazer algo errado, perder o certificado. Então a gente atua fazendo se tem acesso remoto, instalação, resolução de problemas, vai acessar algum portal, está dando algum erro, a gente acessa, descobre o que está acontecendo. Então, basicamente isso. Até a gente Quais fala disso, as reclamações, as tops reclamações, assim, dos clientes? Tem... Você tem Geralmente registro tem disso? reclamação? Sempre que dá algum erro, Não, o cliente diz não, que não é do reclamação, certificado. dúvidas, né? Mas- Às vezes dúvidas. Quais... Por exemplo, no caso do A3, que é mídia, então é um hardware, é um cartão, um token que é semelhante a um pendrive, você precisa de instalar o driver dele. Então não é só conectar, plugar no computador que ele funciona. Então acontece muito isso, o cliente fala, ó, conectei o certificado aqui, não está funcionando. Então a gente já imagina que está faltando o driver, porque tem que fazer o reconhecimento desse hardware. É o que mais acontece. Problema de senha, né? As pessoas De senha também esquecem a senha, bastante. né, de uso do certificado. Que no caso do A3, são duas senhas, senha PIN e PUC. A PIN é a senha de utilização, então se você for assinar algum contrato, fazer algum acesso, você utiliza ela. A PUC é a senha de desbloqueio. Então, por exemplo, a PIN, você digitou ela 3 vezes errado, dependendo da mídia, 5 vezes errado, ela bloqueia. Então você utiliza da PUC para fazer esse desbloqueio. E só o cliente que sabe a senha, né? Só. Que isso é uma coisa também É que a gente tem que deixar bastante claro. O cliente sabe a senha dele, a gente não tem acesso. A gente não pode ter acesso É o de jeito cliente nenhum, que né? tá lá. nível Senha. de segurança, a gente não sabe a senha. E se o cliente esquece, assim, a senha, coloca lá e esquece a do PIN e o PUC também? Se bloqueou a PIN, você tem a PUC. Agora, se ele não tem a PUC, aí não tem o que fazer. Ele pode fazer as tentativas, mas se bloquear também a PUC, aí por segurança bloqueia o certificado, você não consegue utilizar. É até Só legal, né? emitindo um outro. Isso, aí nesse caso emitindo o outro com uma outra mídia. Só para deixar claro pro pessoal. Aí vai. Mas Eles perde têm até que- a mídia. Sim. Eles têm que utilizar pagar, a mídia. então, vai. Eles têm que pagar. Se perder a senha Nesse do. caso, sim, porque a senha, como só ele tem acesso, ele que cadastrou, ninguém mais É terá a acesso. responsabilidade dele. Isso, se perder, infelizmente, a gente não tem o que fazer, porque a gente não tem Bloqueia o acesso a ela. certificado, né? Bloqueia o certificado. Bloqueia todo o certificado, Não aí eles têm É uma que forma de refazer o segurança, né? certificado, como se fosse um novo, zero. Então teria que fazer todo o procedimento de novo, ou presencialmente, ou a videoconferência, Exato. fazer o pagamento do certificado. Exatamente. Se bloqueou o PUC, ter uma nova mídia, é isso? Tem que Isso, comprar a utilizar nova mídia. que você não consegue reaproveitá-la. E faz sentido, né? Porque às vezes a pessoa pode perder assim, o token, essas coisas. Então tem que ter essas senhas. E a gente está falando de segurança, né? Então Segurança. tem que ser seguro. São O acesso a processo, dados, né? É o documento da pessoa. Estritamente. Tanto que se alguém tiver acesso ao seu certificado e a senha, ele consegue entrar, por exemplo, num ECAC e ver sua vida toda ali, né? Então, assim, é um negócio que tem que ter segurança. E a gente, claro,
vale ressaltar que a gente sempre orienta o cliente quanto às senhas, né? A senha tem que ser colocada com muita cautela, né? Ele tem que deixar isso anotado num lugar seguro ou gravar de cabeça, porque em casos, né, de bloqueio PIN, bloqueio PUC, somente um novo. E o A1, no caso, instalou e fica lá na máquina. Não tem essa questão da senha sempre... Mas aí não tem que pedir. solicitado uma única vez. Uma única na instalação, né? Isso, corretamente. Certo. E ele Mas também- solicita a senha durante o uso. Mas também não tem a segurança. Por isso que o A3, então, de certa forma, é... Ele tem um nível de segurança hoje maior do que o A1, né? Até porque o A3 você usa eles somente em um computador por vez, né? Já o A1 você pode usar em vários simultaneamente. Então ele tem uma segurança maior, o A3, por esse fato, né? Se você é detentor do certificado e você passa para outra pessoa, ela vai usar, né? Se ela souber a sua senha. Mas claro que se não souber, né? Só você tem acesso àquilo ali. Então, a gente não tem como controlar depois, né? A pessoa que quer deixar o certificado para outra pessoa, né? Para ela utilizar. Mas a gente sempre orienta, né? A pessoa ter a senha e não passar para ninguém, porque é dados. Vamos citar um exemplo, então. O cliente tem o seu certificado e ele trabalha com a contabilidade. E a contabilidade precisa do certificado dele. No caso do A1, ele consegue enviar o arquivo, a contabilidade consegue utilizar e o cliente também. Se, por exemplo, acontecer algum atrito entre a contabilidade e o cliente, e eles combinam e um não confia mais no outro, a contabilidade tem acesso ao certificado. Então, nesse caso, não tem como você bloquear apenas o acesso da contabilidade. O que você precisa fazer? Revogar o certificado. Você cancela o certificado, faz outro. Revogar, cancela totalmente. E ninguém mais tem acesso. Que é a única forma de bloquear o acesso da contabilidade. Então, se eu perdi o meu certificado, se o pessoal perdeu o certificado, A1 ou A1, por exemplo, perdi o certificado, ou eu penso que alguém esteja em posse da minha senha, é bom então a pessoa ir lá e revogar o certificado, é isso? Nada impede também da contabilidade enviar para outras pessoas. Ela tem a senha. Então, ela consegue enviar para alguém e a pessoa consegue utilizar. Então, caso de comprometimento, a melhor solução é revogar. E aí ninguém mais, para segurança. independente de quem tiver acesso ao certificado, ninguém mais vai conseguir utilizar. Entendi. O A3 você tem mais controle, né? Que ele só funciona com a mídia. Então apenas quem está com cartão, com token, consegue utilizar. O A3 você não tem esse controle. Você não sabe onde ele está sendo utilizado. Entende? Tem algumas opções que eu vi já, mas acho que não sei se são pagas. Eu sei, são pagas, né? Eu não sei os nomes delas. É que você instala, pode instalar o A1 ou A3 num determinado equipamento, que aí a pessoa acessa, tem que instalar um client em cada equipamento que você for utilizar, e você acessa esse certificado e você tem o controle de quem está acessando. Usuário 1, usuário 2, usuário 3. Existe, eu sei que existe, é cripto alguma coisa, eu não lembro direito. Mas pelo que eu estava dando uma olhada, estava estudando, financeiramente para pequenas empresas não é viável ainda, mas as grandes empresas eu sei que usam. Vocês têm conhecimento desse tipo de tecnologia? Vocês já viram? Certificado em nuvem, né? Não certificado em nuvem. O certificado em nuvem... Então, em nuvem, o que seria o certificado em nuvem? O certificado em nuvem, ele é um certificado que ele fica armazenado, a gente fala nuvem, né? Ele está em qualquer local, assim, está num servidor gravado lá, e você consegue acessar tendo internet através de qualquer local, né? Então ele fica, a pessoa que é o titular, ele vai fazer o certificado, vai fazer a instalação naquele número, né? Porque é importante que a gente coloque um número, ele funciona, né? No número do celular da pessoa. Instalado naquele número, e de lá você consegue utilizar. A vantagem dele é você, a cada acesso você sabe onde está sendo acessado, assim, ele mostra que você está fazendo um acesso e só vai efetivar esse acesso, né, se você autorizar, porque ele manda uma notificação no celular, você aprova, acessa, se não aprovar, ele não acessa. E ele entraria como? Porque vocês falam, existe o A1, o A3, esse em nuvem tem um... Seria o A2 ou seria... Ele é modelo A3. É o A3. A3 em nuvem seria. A3 em nuvem. Certo. Então, mas aí ficaria, por exemplo, aí daria para eu dar acesso a 2, 3 pessoas ao meu certificado, só que aí eu teria o controle... Isso sempre passa por você.
Então, sempre que alguém for utilizar, vai chegar para você Ele é mais fazer a seguro aprovação. ainda. Ele é mais, Ele é mais seguro. seguro. E faz o registro de todos os usos desse certificado. Né? O aplicativo lá fica o log com todo o registro, com todos os registros de uso. Mas o registro de uso, você diz do IP do local ou da máquina? O que seria assim? Ou onde a pessoa acessou? Onde foi o acesso. Ah, entendi. A data, a hora, tudo. Mas aí eu dou para meus 5 funcionários ali, aí eles vão acessando, aí eu tenho que, acho que, contratar uma secretária para poder ficar Eu acho que autorizando. esse é até um dos motivos que ele não se popularizou tanto. Porque tem essa questão, mas a segurança dele... tendo Isso, toda hora. exatamente. Mas em questão de nível de segurança hoje, é o mais um- seguro que a gente tem. Acho que para médico seria interessante esse, não seria? Sim. Advogados, médicos, né? Profissionais de classe, né? Que é o que a gente diz. Que usam só para aquela É finalidade. porque os médicos hoje assinam receitas com certificado digital hoje, né? Exatamente. Aí hoje acho Mas que é o depende muito de onde vai ser utilizado o sistema, porque tem muita plataforma que aceita especificamente o A1, especificamente o A3 de cartão ou token ou em nuvem. Então, Depende da plataforma que o médico então contratar. pode ser que alguma não vá aceitar o em nuvem. Depende eu disso vi também. vários sites que não aceitam em nuvem, né? Sim. Eles aceitam Então, ou A1 tem ou também A3, essa só que não aceitam em particularidade. nuvem. Muitos emissores de nota fiscal eletrônica, por exemplo, só aceitam o modelo A1. Então, se o cliente adquirir o modelo A13, ele não vai conseguir usar, né? Então, é mais uma coisa aí que as pessoas têm que se atentar. Então sempre quando for, principalmente para a empresa, eles têm que analisar direitinho qual vai ser a necessidade. E se o software, né, que eles vão usar, né, aceitam outros modelos, ou todos, né, A1 e A3, ou só A1, isso tem que ser validado antes de adquirir esse certificado digital. Mas as empresas de software eles já avisam, eles Comumente, sim. geralmente falam o que precisam, né? Geralmente, sim. Tá. Poxa vida, então é um mundo do certificado, né? Então tem muitas coisas que... É só que o pessoal contador tem que pede aprender, e né? faz, né? Tem um mundo de coisas aí, né? É o que a gente falou no início da nossa conversa aqui, né? Muito cliente chega, daí você pergunta para ele, por que você está emitindo? Ele só responde, eu vim aqui porque meu escritório de contabilidade pediu para eu vir. Sendo que Nem sabe ele nem sabe para que ele está usando, né? Para que ele está comprando, emitindo, renovando, né? Mas igual, já existe há mais de 10 anos o certificado, né? O certificado digital foi instituído de 2001 para 2002, né? A ICP Brasil, né? Ela foi instituída em 2001. Mas igual, Ele se popularizou em 2006, 2007 aí com o início da NFE. Então, mais de 10 anos. Por que ainda os empresários... pessoa física pode ser que quase nenhuma às vezes precisa, só em determinados casos que é advogados, despachante aduaneiros, médico, alguma coisa assim. Mas empresários, por que eles ainda têm dúvida do que é o certificado digital, para que ele precisa, por que ele precisa ficar renovando? Será que não? O que a gente pode fazer para, não popularizar, mas, tipo, explicar e ter esse conhecimento? O que faltou a gente fazer? Acho que é um trabalho a longuíssimo prazo, né? Que está sendo feito dia a dia, né? Certificado digital hoje, como fica apenas na mão do contador, na grande maioria dos casos, o que tem que ser assim também, que o contador precisa dessa ferramenta, né? Do seu cliente. Tem muito cliente que acha que é só para isso que ele serve, né? Para ficar com o contador dele lá, para emitir uma nota, enviar obrigação de funcionário, FGTS, que é conectividade social, etc, né? Ele não imagina as outras coisas que ele pode fazer. E isso tem que ser um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer dia a dia. No atendimento, a gente tem que ter paciência para conversar com o cliente, explicar para que ele realmente está fazendo aquilo, por que a senha, né? Se ele perde, a gente não consegue fazer nada por questão de nível de segurança, a gente nem tem acesso a essa senha. Por que é assim? Como que o sistema funciona? Antes da emissão, para que aquilo seja possível, né? Certo.
E isso tem que ser feito porque- dia a dia para que, com o passar do tempo, o cliente não ligue isso apenas a seu contador. Estou fazendo porque meu contador pediu para eu fazer. É porque às vezes eles, eu vejo às vezes os clientes reclamam, entre aspas, com a gente por que eles têm que fazer. Ou reclamam com a contabilidade porque o contador está pedindo isso de novo para eles. Isso que os empresários, a gente tem que tentar ajudar a conscientizar os empresários dessa importância do certificado digital. Não é que o contador pede por pedir, porque ele tem que, é obrigação, é obrigatório entrar em algum site, alguma coisa, para acessar algumas coisas, o certificado. É isso mesmo, não é? Exatamente. Então, as pessoas, os empresários em si, têm que saber essas coisas, né? Porque é difícil. Abre a empresa, só que não sabe, ou fica Mas reclamando. eu acho que isso é meio cultural, na verdade. O empresário, muitas vezes, no Brasil, não é só questão do certificado digital. Acho que no Brasil eles têm essa dificuldade de conhecer. Hoje já está melhorando bastante. Hoje já tem várias empresários aí que sabem, né, assim, que ele pode ser usado para fazer outras coisas que não com o seu contador, né, que não com a sua contabilidade. Mas são poucos, né, os que sabem disso, né? Mas isso a gente hoje só são poucos porque a gente já está com esse trabalho aí em vista, né? Dia a dia, o cliente chega, a gente explica, né? Tudo, como que funciona. Uma dúvida, certificado digital trata de dados, né? E a gente sabe que há alguns anos atrás começou a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Mexeu alguma coisa com relação a isso, questão da certificação digital? Responsabilidade dos dados, sim, né? E na emissão, algumas providências também a gente teve que tomar. Uma delas é a questão do e-mail. Hoje você só consegue fazer a emissão de um certificado digital se o e-mail for seu. Por quê? Se você coloca o e-mail, eu não tenho e-mail, eu vou colocar o e-mail da minha esposa, do meu irmão, né? Do meu pai, da minha mãe, do meu filho, né? Ele pode ter acesso a esse certificado antes de você. O certificado, em algumas ACs, mandam pro e-mail da pessoa, né? O link para instalação. Então isso não era viável. Aí, como a LGPD ela veio para mostrar que os nossos dados são coisa séria, os nossos dados são nossos acima de tudo, né? Essa foi uma das coisas aí, das providências que a gente teve que tomar, né? O e-mail tem do que ser cliente. da pessoa que está fazendo ali. E também muita responsabilidade nossa, porque a gente não fica com dados de cliente. A gente não pode ficar com documento de cliente, né? Se ele traz uma CNH para fazer uma emissão, a gente tem que devolver essa CNH para ele, a gente não faz cópia, não faz nada, fica conosco, né? E os dados também, pela questão da LGPD, a gente não pode transferir esses dados para ninguém. Tá num cofre, né, virtual extremamente confiável. Por isso que é importante, então, que as pessoas saibam aonde vão fazer o certificado. Aonde vão fazer esse certificado. Se essa empresa é realmente idônea, reclame aqui, olhem. Se aquela empresa onde vocês vão todo ano para fazer uma emissão de certificado não está lá, com reclamações que não foram resolvidas, né, atendidas, pesquisem no Google. Pesquise, depois a gente deixa o link, né, do site do ITI. Se aquela empresa, se a VIG está lá no ITI como empresa credenciada para isso, isso também a gente tem que levar em consideração, é importante, né? E é isso. O cliente tem que pesquisar. Que eu costumo dizer que hoje tudo que você quer tem muitas opções, né? Qualquer tipo de prestação de serviço hoje, o que mais tem é opção. Porém, nem todas são viáveis, são confiáveis. Então, a gente leva isso muito a sério. E até porque, assim, um documento seu, né, uma CNH, um RG, você não vai sair entregando na rua para qualquer um, né? Como é que você deixa sua biometria com uma empresa que não é confiável? Em conta. Sua foto, sua CNH e os dados. Dados hoje, a gente sabe que é uma coisa muito séria, né? Perfeito. Tá certo. Aí a gente tem essa responsabilidade sobre os dados, mas o cliente também tem a responsabilidade de nos passar os dados verídicos, né? Que são dados legítimos dele. Então a pessoa também tem que buscar isso, né? Não ficar omitindo, né? Colocando, igual a gente citou o caso do e-mail, tem que ser o e-mail dele. Então ele tem que nos passar esses dados. Certo. E, por exemplo,
se a pessoa passar errado ou não quiser passar isso daí, dá para fazer ou não? Não, se a pessoa se negar a informar os dados, né, não tem como a gente fazer a validação do certificado. Então, ele precisa passar os dados que são solicitados, como a gente mencionou. A gente não fica, né, guardando isso nosso, fica nesse cofre virtual. E até a aprovação do certificado é feito várias conferências, né? Então, o certificado só é aprovado a partir do momento que está tudo certo. E hoje em dia acho que todo mundo tem, acho que o celular Android ou algum celular. Então, para logar no celular, você tem que ter o seu e-mail, né? Sim. Então, acho que todo mundo hoje tem e-mail. Então, acho que e-mail E é e-mail o uma coisa pessoal mesmo, simples né? de fazer, né? De criar. Né? Então, não tem muita dificuldade. Criar um e-mail ali, você vai ali no Gmail, por exemplo, tem infinidade de provedores. Você cria seu e-mail e passa ali. E importe-se com isso, né? Tenha interesse por ter esses dados, né? No meio digital. Porque a segurança é sua. Você pode fazer várias coisas. Hoje em dia, igual a gente tá falando, né? Do celular. Todo celular precisa de um e-mail. Então, é uma coisa simples, né? Você pode ter. E se o certificado é seu, os dados têm que ser seus. Né? Não é um e-mail do contador que a gente tem que colocar lá só porque o contador usa. Não, ele é seu, esse certificado. Certo. Então, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é É do 100% do detentor titular do titular. certificado digital. Certo. Não é do contador que está usando. Que não é uma chatice nossa. Você precisa entender que não é uma chatice nossa, uma exigência. É pro bem do cliente, né? Pro bem dele. Então tem que ser um dado dele mesmo. É o documento Não dele, ser né? seu. Isso aqui é digital. Sim, então você não vai fazer um documento, um CNH, qualquer outro documento, um RG, com dados que não seja seu. Então, o certificado digital é a mesma coisa. Só muda o meio dele. Bacana. O certificado digital tem muito a crescer ainda no Brasil? Cresce a cada ano. E tende a crescer mais ainda. Hoje a gente sabe que fisicamente o mundo não existe mais, né? O que diz respeito a burocracia. Né? Hoje a gente sabe que tudo está na internet, está nas nuvens, né? Então, o certificado ele vai nesse mesmo caminho, de encontro disso. Me surgiu até uma dúvida, assim, né? Hoje em dia, a criança nasce em pouco tempo, tem que tirar lá o seu RG, o CPF. Será que vai acontecer isso, assim? Já logo pequena vai precisar de um certificado? Logo pequena, vamos emitir o certificado digital para criança. Era, né? Vamos esperar. Hoje em dia, com pessoas acho que com 15, 16 anos já conseguem emitir certificado, né? Tem idade? Ou pode, realmente? É questão de... Tendo CPF, pode fazer o certificado digital? Maiores de 18 anos. Mas se for É emancipado, claro. acho que com exceção da 16, emancipação. tudo, né? Com É exceção porque, da se eu não me emancipação. engano, eu vi uma pessoa com 16 anos, 16, 17 anos fazendo. Acho que São já é casos emancipado. específicos, né? Mas via de regra, Com maior de 18 idade. anos. Ah, tá. Tá. Então não basta ser... Porque às vezes um adolescente de 14 anos tem o seu CPF. Então não pode fazer o certificado digital. Não. Salvo especificidade. Alguma coisa... Exatamente. Pode ser que depois, no futuro, no exame do pezinho, né, eles façam Faz o exame do pezinho Já faz o faz o certificado. Já sai junto. Né? Aí fica tudo certinho. Tá certo. E pra vocês, o que vocês... A expectativa para 2024, para os anos Para que estão por vir VIG, aí? né? Não só para o mundo certificado, mas para Pra VIG. VG. Bom, a VIG hoje, a gente está com expectativa muito positiva para o próximo ano, né, que já é daqui a um mês. E a gente está a gente espera aí que haja um número maior de emissões, né, e a nossa equipe só aumenta, né, para que consiga atender todos os clientes com muita responsabilidade, né, e para que não só a venda e o pós-venda seja de qualidade também, né. Então a gente crê muito nisso. E a VIG hoje é um grupo aí que tem 3 marcas, né? Hoje o grupo VIG hoje tem a VIG, que é a marca principal e que nasceu há 11 anos atrás, né? Tem a Lynx e a Império, né? Então a gente atua sobre essas 3 marcas aí, com todas as normas, a gente segue todas essas normas aí, e a gente espera que o próximo ano se mantenha, né? Que a gente mantenha essa seriedade, essa confiança que a gente conquistou no longo de mais de uma década, né? E que a gente cresça. A gente está com um projeto de crescimento aí, principalmente no interior do estado de São Paulo, onde a gente atua na maioria, né? Lugares aí onde a gente não tem
unidades a gente espera ter, a gente já está com isso aí no nosso cronograma. Não digo agora quais são, porque questão de estratégia, né? E é isso. E a gente conta aí com a unidade aqui da VG Santos há aproximadamente 6 anos, né? 6 anos que a gente está aqui em Santos e a gente quer aumentar ainda mais a nossa lista de clientes aqui na Baixada Santista. Tá certo. Com tudo isso que a gente disse aqui hoje, né? Com a senha, né? E aí a gente volta lá na senha, no que é um certificado, na qualidade dos dados, na qualidade do processo de emissão, na qualidade do suporte, na qualidade do pós-venda como um todo, né? Na confiabilidade, né? Que os clientes podem buscar lá o nosso nome, não vai achar nada no Reclame Aqui, nossas avaliações pelo Google são sempre ótimas, né? E é isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela gentil entrevista de vocês, viu? E pela visita, né? Vieram de Minas, né? A gente veio de Minas, a gente... E nunca traz nenhum queijo. É uma empresa... devia ter um queijinho aqui pra gente comer. A próxima vez vai ter. A gente iniciou nossas atividades em Minas Gerais em 2011 para 2012, né? E rapidamente a gente veio aqui para o estado de São Paulo, né? Que é onde a gente atua aí na maioria aqui do interior do estado. Bacana. Né? E onde a gente mais cresce também, né? A gente é uma empresa mineira, mas que se expandiu principalmente por aqui. Tá certo, então. Então, muito obrigado, Obrigado, viu? hein, gente. Valeu, hein? Eu que agradeço. Valeu.